depois não fica lá. É um cliente que É. pediu para perguntar uma coisa. Se depois que ele compra, ele vai ter dificuldade para vender? Não, eu já falei que não, né? Se tem algumas taxas que é cobrada de quem compra imóvel e faz a revenda para brasileiro que comprou e vai revender depois. Que taxa é Na, essa? ver- Eu fiquei na sabendo isso. verdade, é assim, olha, não é isso. É assim, Hum, perante as leis dos Estados Unidos, tudo depende, o imposto, com o seu bracket, o seu imposto de renda. Quando o hum. cliente é internacional, ele não tem um imposto de renda. Então, assim, não é assim, esse dinheiro vai entrar como lucro, ou como prejuízo, ou como. Então, como é que isso é entendido? Normalmente, se ele vende esse imóvel antes de 100 dias da posse, o imposto dele é um pouco mais alto. Ah, Mas tá. isso tudo é meio como em todos os lugares do mundo, né, gente? Contabilidade é contabilidade. Ele consegue jogar isso para frente ou para trás. Então, assim, não é algo que me preocuparia, a não ser que ele estivesse comprando algo acima de 5 milhões de dólares, porque aí os olhos ficam voltados para aquela operação. Essas coisas pequenas, a gente normalmente, os contadores normalmente nem cobram esses valores, porque não é que eu irrisório, mas assim, o valor é tão pequeno que não Uhum, tem risco. tá. Então, Mas a, beleza. a, a regra é essa. A regra na verdade, mais que 100 dias. Então a gente fala 110 dias. Uhum, legal. Obrigado por me esclarecer. Imagina. Mais alguém tem dúvida? No caso de compra de um imóvel desse, eu vou declarar esse imóvel no meu imposto de renda aqui no Brasil e aí também não? Como funciona isso? Então, você, na verdade, você vai declarar a saída desse dinheiro de você para você. Quando Aham. você faz a saída do dinheiro de você para você, não tem imposto, né? Quando tem imposto? Tem imposto quando você vai trazer o dinheiro de volta, né? O que que ele vai falar? Hum, Ele ganho de capital. Portanto, eu vou cobrar um imposto na volta do dinheiro. Mas, obviamente, que todos vocês que estão aqui hoje jamais vão voltar o dinheiro, porque senão vão ser expulsos da minha turma. Porque não faz o menor sentido você voltar com o dinheiro no Brasil, a não ser que você faça uma coisa enorme. E aí, para fazer uma coisa enorme, eu sempre falo, tem algumas coisas na vida que, como diz a Alice, minha chefe, ela fala, it's a good problem to have, uhum. né? Se você tem um negócio muito bom, it's a good problem to have, é um bom problema para você ter, que você vai ter que pagar imposto, porque você tem um negócio gigante, maravilhoso para fazer, né? Então, a verdade é, a gente sempre espera, e eu raras vezes, nesses quase 20 anos, vi alguém trazer dinheiro de volta. Por quê? Porque existem manobras. Se você precisa de dinheiro no Brasil, você pode tirar o seu dinheiro de dentro daquele imóvel e trazer para o Brasil sem que você tenha que vender aquele imóvel e pagar um ganho de capital para você trazer o dinheiro de volta. Então, assim, tem várias coisas que podem ser feitas aí nesse meio do caminho que de fato não envolvem você declarar esse ganho de capital e você, de fato, ter algum tipo de oneração de imposto. Como é que funciona os Estados Unidos? Já entrando um pouco, no que a gente vai falar sobre a aula de hoje. Os Estados Unidos é um país, que fomenta gastar. Uhum. Fomenta gastar. Então, se você. Eu me lembro exatamente esse dia, eu estava sentada, num restaurante e essa pessoa começou a conversar comigo, não sei o que lá. Eu falei, "E como é que tá seu negócio, seu credit score, né?" Eu falei, o credit score nos Estados Unidos por exemplo, uma bandeira que define, na minha cabeça, naquela época, quanto dinheiro eu tinha. E não é isso. É quão bom pagador você é. Como é que ele sabe se você é um bom pagador? Ele sabe quando você faz dívida e você paga a sua dívida. Então, à medida que você vai fazendo pequenas dívidas
e acertando essas pequenas dívidas, o seu Credit score vai subindo. eu não sei a palavra em inglês de credit score, tipo, como chama isso no Brasil? Sua, Sua avaliação de crédito, algo assim, não. não? Tipo uma coisa, hoje em dia até tem no Brasil isso também, né? Quando você vai fazer financiamento. Ah, sim, eu sei o É que o é. Ah, score, né, que eles falam. Nos Estados Unidos é credit score, mas no Brasil tem uma palavra para isso também. Mas enfim, a verdade ele olha. Peraí, Rô, que você tá mutada. Você tá falando aí, mas eu não tô ouvindo sua voz. Ó, pedir pra você desmutar. É, mas na verdade, qual é a sua potência como comprador? E o que acontecia com a gente, né, lá atrás? A gente tinha um cartão de crédito, a gente pagava esse cartão de crédito inteiro. A gente tinha um carro, a gente pagava o carro à vista. E aí, a gente não aumenta o nosso credit score, ou seja, a gente não aumenta a nossa capacidade de comprar coisas. Que os Estados Unidos quer? Os Estados Unidos quer um monte de gente que faça compras, que gerem emprego, que gerem dinheiro para os bancos da onde eles estão emprestando dinheiro. E, portanto, ele te dá mais dinheiro. Então, quanto mais cartão de crédito e mais dívida, mais financiamentos imobiliários e mais isso e mais aquilo, mais dinheiro ele te dá. Essa semana mesmo, o meu telefone tocou nem sei quantas vezes, eu não sei o que que aconteceu no meu credit score, falando, você tem aqui no banco com a gente US$ 200.000 para usar onde você quiser. É assim. E não é mentira, eu mostro para vocês. É louco, porque você imagina em que país no mundo você recebe uma mensagem dizendo, tipo, essa é a sua última chance. Ó, a mensagem. Eu Mas é recebi várias cultural, né, dessas Mari? mensagens. É É, cultural. No Brasil, por exemplo, eu vejo assim, o meu cunhado, ele é uma pessoa extremamente assim, não sei, nem sei se isso seria o correto, mas ele tem medo de ficar devendo. Então, ele bate no peito com orgulho em dizer que ele não deve nada para ninguém, que nada. tudo é quitado, que ele paga tudo à vista. Eu falei, pois aqui nos Estados Unidos não funciona assim. Como que eles vão te dar um crédito Analisar, né? E como eles vão saber quem você é? Se você nunca se apareceu você não lá. deve, não paga É, correto, como é que vai saber se você é um bom pagador? exato. Então, partindo desse princípio, o que que acontece? O mercado imobiliário tem um valor e o mercado financeiro tem outro valor. Eu fui criada de uma forma que na minha cabeça eu, eu não eu não quero ter o imediatismo. Eu não quero ter que. Eu prefiro ter cimento. Ah, não vendeu o cimento? Aluga o cimento. Ah, não alugou o cimento? Tranca a porta do cimento. E uma hora as coisas acontecem, mas é que eu não sei se estava todo mundo ouvindo, mas o André me perguntou se eu já comprei algumas coisas e eu falei, já comprei algumas coisas. Na minha casa, a gente vive em dois mundos, né? Um do mundo financeiro e outro que sou eu do mundo imobiliário, e a gente, de quando em quando, desacorda e cada um faz o que acha melhor, porque graças a Deus também, que é uma coisa que eu falo, graças a Deus as mulheres que trabalham também têm pontos de vistas e tomam decisões a partir do dinheiro que elas ganham e podem fazer o que elas bem entenderem. Se eu Perfeito. chamar as minhas filhas hoje, eu tenho uma que fala absolutamente, eu vou comprar várias casinhas, decorar várias casinhas, e a outra fala, não, eu não vou fazer nada disso, vou colocar meu dinheiro no banco. Então, assim, eu também acho isso super saudável, né? Até para uma educação financeira que, que no Brasil a gente sempre teve muito que foi essa, né? De ter casas, de ter ativos, de ter coisas, porque numa hora que você. E por isso
também é muito fácil quando a gente fala desse tipo de assunto com os nossos clientes no Brasil, né? Então, voltando lá naquele começo, ninguém de vocês está sendo bom aluno e vai ganhar estrelas. Porque Hum. ninguém me passou a lista dos 20 clientes ainda. Nenhuma pessoa. Aí tem Nenhuma. o desconto que eu estou chegando agora. Então, não, senhora, não minta, porque você já está desde a outra vez, tá bom? Não minta, não, que os coleguinhas estão ouvindo. Então, assim, pensem nisso, gente, porque isso vai fazer a diferença. Não tem jeito nenhum da gente ganhar jogo nenhum. E para quem perdeu, a hora que eu entrei aqui, que só tava eu e a Rô, eu falei, corretor de imóveis vai para o céu. Eu tô desde as 5h10 sentada com esse cliente, falando de todos os detalhes, tarará, tarará, e no meio do caminho a gente falou de cavalos, de Nelores, de tarará, sabe por quê? Eu fiz a minha lição de casa. Você acha mesmo que eu saberia falar alguma coisa de Nelore e não, tipo, embarrass myself, tipo, me fazer de idiota, se eu não tivesse lido ou se eu não tivesse pensado com quem eu ia falar? Yeah. Faz muita diferença. Então, entrando na aula de hoje, a gente ficou. Ana, oiê! Eu vou te mandar uma mensagem depois. Eu falei com você e com o Vinícius. Eu vou, e acho que se a Rô também quiser, na sexta-feira, eu vou fazer uma aula só para vocês três, para fazer a primeira aula de todas que vocês perderam, mas eu te mando pelo WhatsApp, tá? Muito feliz de você estar aqui. Então, da última aula, a gente parou no Indique. E por que que é muito importante o Indique? Eu quero mostrar para vocês uma coisa que a Mari não tá aí, eu falei bastante com a Mari no telefone hoje também. Mas assim, a gente trabalha por comissão, tudo que a gente quer na vida é ganhar comissão. É a única coisa que a gente se preocupa é a comissão? Obviamente que não é, né? A gente quer, primeiro, vender, a gente quer fazer um bom serviço, a gente quer que o cliente da gente fique feliz. Agora, a gente também não quer ser passado para trás. A gente também não quer entregar um serviço para alguém e esse alguém não entregar o serviço de volta, né? Ou a gente não quer fazer um esforço e gastar muito tempo da nossa cabeça, ou da nossa alma, ou da nossa percepção com algo que pode não dar certo. Então, assim, eu mandei no grupo já. São dois documentos que a gente, independente seu, tá? E é por isso que eu quero que vocês tenham isso na mão de vocês. Se daqui um mês, 2 meses, 3 meses, vocês queiram fazer uma negociação nos Estados Unidos, vocês têm que ter esses dois documentos assinados. Isso é a coisa mais importante. Por quê? Porque te garante, primeiro, que você, no país de origem, onde você esteja, não interessa se é nos Estados Unidos igual a O, se é nos Estados Unidos igual eu, se é no Brasil igual a vocês que estão aí, hoje acho que não tem mais ninguém de fora, a Mari de Portugal não tá. Você está habilitado pelas regras do seu país a receber esse dinheiro, tá? Então, é um documento bem simples. Quem tiver dúvida do que está escrito lá em inglês, está escrito isso. Eu, Mariana Lima, perante as regras do meu país, Brasil, estou habilitada a receber comissões. Ponto. Os Estados Unidos não vai pesquisar que licença você tem, que trabalho você tem, que nada. É um compromisso seu assinado por você. E a outra coisa é um referral agreement que a gente parte do nome do cliente. Por que do nome do cliente? Porque se esse cliente amanhã bater na porta de outra pessoa, eu recomendo que a gente faça isso, não recomendo, mas a gente pode entrar na justiça e ir atrás desse dinheiro. Porque os Estados Unidos é esse país. Hoje em dia, isso é novo nos Estados Unidos. Antigamente, a exclusividade vinha apenas do dono do imóvel, né? Então, o imóvel tinha a exclusividade de um corretor que ia representá-lo. Hoje em dia, para mim, eu estou felicíssima, tem gente cortando os pulsos, mudando de mercado.
a gente tem um do comprador, que é esse aqui, que eu não vou colocar no grupo para vocês, porque eu quero explicar como é que isso funciona, e explicar qual deles a gente vai usar. Então, hoje, a gente tem um, dois, três diferentes. Ele diz assim: eu sou representado por esse corretor até que a morte nos separe. A chance de um cliente assinar isso, um cliente que entenda, é zero. Até os meus clientes, até o meu marido, capaz que não assinasse isso. Porque até que a morte nos separe, é uma coisa seríssima nos Estados Unidos, porque é até que a morte nos separe. Então, as pessoas não vão assinar isso. Então, é uma coisa que eu nem quero mostrar, mas eu quero que vocês saibam que isso existe até que a morte nos separe, Esse tá? documento é que essas regras, essa lei, Nova, do NARS. é norma do governo ou é Não, do fruto? NARS. Sorry. As normas novas do NARS agora, Ok. tá? É o novo. Isso aqui é o mais novo que existe. Isso nunca existiu. Isso Uhum. começou dia 18 de agosto, ou seja, faz Diogo. meses. Ninguém nem entende muito bem isso. Eu entendo muito bem, modéstia à parte, porque eu tive que escrever esses documentos e traduzir esses documentos. Então, eu sei que esse, que é o que todo mundo está tentando usar hoje em dia, vai tirar muita gente do mercado. Porque eu não acho que ninguém vai assinar até que a morte nos separe, tá? Acho que essa é a coisa mais estúpida que eu já vi na minha vida Mas inteira. não tem um meio termo? Então, e aí eles criaram esse aqui, que aqui é um showing agreement. O que é um showing agreement? É assim, para esse imóvel que eu estou te mostrando agora, seja Zoom, seja fisicamente, seja via telefone, se você comprar, eu preciso que você assine para mim. E eu acho que isso é uma coisa que Justa. todos nós podemos fazer, né? Eu estou devotando o meu tempo da minha vida com você e você devota o seu tempo da sua vida nesse imóvel que eu estou te mostrando agora. O que acontece hoje em dia nos Estados Unidos? A maioria dos corretores que não é bom não tem coragem nem de mostrar isso aqui. E aí ele tem que ir em open houses. O que é open houses? Por exemplo, um stand de lançamento. Uma casa que naquele dia está aberta a. Mas o mundo não vai funcionar assim. Então, para a gente, é muito bom que a gente tenha esse documento, porque eu, por exemplo, não tenho problema nenhum em mostrar esse show em agreement e pedir que o meu cliente assine, ou a hora que eu estiver atendendo os clientes de vocês, vocês não tenham dúvida que eu vou falar, olha, João, eu te mandei um documento aí no seu WhatsApp, você pode me entregar assinado, por favor? Porque por lei eu sou obrigada a dizer que eu te mostrei esse empreendimento que você assistiu o que eu estava te falando. Acabou, é isso. É só para aquele imóvel. Só para aquele específico. Só para aquele específico. Então, os dois primeiros que eu mandei para vocês no grupo é obrigatório para todo mundo e especialmente para vocês internacionais, que não é o seu caso, Rô. Mas para os internacionais porque está dizendo ali que o meu país de origem está ok com eu receber comissões da venda de imóveis, independente de onde seja essa venda de imóveis, tá? O segundo é o acordo de vocês comigo ou com qualquer outra pessoa que vocês possam querer a trabalhar no mercado, para que vocês ganhem a comissão daquele cliente que vocês indicaram. E o terceiro é esse que depois eu vou mandar, mas eu queria te primeiro explicar que não é o casamento, que é esse aqui que eu estou usando, e é para aquela propriedade específica, tá? Eu acho isso maravilha. Já tive prejuízo por mostrar e ele vê com outra pessoa e fechou. Exato.
exato. Agora, na vida real, você vai processar com a pessoa? Talvez não. Talvez não, porque os honorários advocatícios nos Estados Unidos são caríssimos. Agora, isso não é para que você tenha que processá-lo. Isso é que para ele ter a responsabilidade que se ele fizer isso com outra pessoa, ele pode ser processado. Então é muito mais para ele do que para a gente, entendeu? Porque o cliente acha, isso que você está falando, o cliente acha, eu vou ver com fulano, vou ver com ciclano. Tipo, ele desconhece que o mercado é um só, ele desconhece que tudo que a gente tem dentro de um sistema, ele desconhece que todo mundo tem a mesma informação da mesma forma, e ele acha que ele vai tirar vantagem de X ou de Y. Agora, com esse documento, ele vai saber que você é sério, e eu, na verdade, dentro do lançamento, a gente sempre teve esse documento. Então, para mim, não tem o menor problema pedir para que ele assine isso. Então, vamos lá. Voltando no intuito da coisa. Precisamos ter documentos assinados? Precisamos. Esses documentos são importantes para quem? Tanto para ele quanto para a gente. O documento mais importante para vocês, a gente vive de comissão? Não, não vive de comissão. Agora, ninguém é relógio, ninguém vai trabalhar de graça. O documento mais importante que vocês têm que ter assinado são os dois primeiros que eu mandei lá no grupo, né? E o Buyer's Agreement, se por acaso vocês forem fazer uma hora, uma coisa que eu não esteja, eu vou mandar o terceiro documento, que é esse que vocês têm que ter. Se for comigo, tá tudo certo que eu dou conta de ter isso aqui assinado. Mas se não for, eu quero que vocês tenham certeza que esse azulzinho esteja lá, tá? Eu vou pôr no grupo o terceiro lá, mas eu só não quis mandar tudo junto para que vocês não se confundissem. Então, eu vou agora entrar no assunto da aula de hoje, que não é esse, que esse era a última parte da aula da semana passada. Deixa eu abrir aqui Posso fazer certo. uma pergunta enquanto você procura? Fica à vontade. Mari, se você faz uma. Você está à distância e você Aham. mostra, envia para um cliente uma listagem de informações de imóveis, 4 imóveis, e a pessoa, você já iniciou um trabalho, você não foi fisicamente mostrar, e essa Uhum. pessoa comprar com outra pessoa aquilo que você tem documentado de um e-mail que você recomendou esse imóvel, ele está também protegido por esse documento? Tá. Ok. Desde que ele assinou, não interessa se você está fisicamente, não fisicamente, nem nada. Inclusive, ao contrário, você não deveria nem por Zoom falar de coisa nenhuma se isso não está assinado, tá? Então, sempre, independente de qualquer coisa, e lógico, gente, eu sei, quando a gente não faz isso todo dia, mas vocês não têm que se preocupar com isso hoje, porque quando vocês, nesse começo, forem falar com o cliente e vão usar uma outra pessoa, que pode ser eu, que pode não ser eu, tananana, essa pessoa tem que entregar esse documento. Então, eu só quero deixar bem claro para vocês que se não for eu, que vocês tenham certeza de que esse documento vai ser entregue. Qual é o seu argumento? Meu argumento? Assim, como você conduz uma conversa com uma pessoa para ele fazer, concordar e assinar? Porque Eu brasileiro falo, não está muito, não está acostumado a essa fidelidade, né? eu falo que é obrigatório. É obrigatório, tem cliente que me liga e fala assim: ah, então, porque eu tenho um apartamento em Aventura e eu adoraria que você mostrasse. Querido, aqui nos Estados Unidos, não sei como você sabe, mas aqui funciona com exclusividade. Quer assinar comigo, assina. Se não quer, tchau. Pra que você vai gastar tempo com uma pessoa que não quer fazer as coisas com você? Problemas são os outros corretores que não são Mas não vai ter mais jeito. ética. Não é obrigado agora. Ok. Não é opcional. Hoje em dia é obrigatório.
Que é isso que eu falo, que para mim é a maior maravilha, né? Porque antigamente não era assim, e agora é. Uhum. Vocês estão vendo a minha tela? Sim. Sim. Então, assim, a aula de hoje é a aula Por que Miami? E por que que eu criei essa aula e dessa forma e desse jeito? Porque essas são as chamadas que vocês vão ter com os clientes. Esse é o assunto que vai puxar os seus clientes para querer saber mais de imóveis. Não adianta nada a gente focar no imóvel se a gente não foca nos porquês, tá? Então, essa é a aula dos porquês. Essa aula está gravada para quem não está aqui hoje e também está gravada para que vocês assistam de novo. Por quê? Eu, Mariana, devo ter assistido essa aula para mim mesma propriamente umas 100 vezes. O que é isso, gente? A gente não vai decorar tudo, a gente não vai saber tudo. Eu estava falando, contando para eles antes, eu estava com uma conversa com um cliente. Eu entendo de Nelore? Não, não entendo. Eu sei quais as marcas dos cavalos, né? Eu até sei, mas não é o meu mundo. Antes de eu entrar na reunião, o que que eu fiz? Eu fui dar uma olhadinha, ler uns vídeos, liguei para umas duas pessoas. A vida é sobre isso. Eu sabia que esse assunto ia aparecer, e vocês sabem que esse assunto, quando vocês forem vender Miami, vai aparecer para vocês. Por que Miami? Por quê? Tipo, nossa, tá todo mundo falando. Será que não tem uma bolha? Será que não acabou? Será que isso? Será que aquilo? Então, é um assunto que todo mundo vai ter que ler, reler e reentender, tá? Não se preocupem com toda a informação que tem aqui dentro. Eu sei que tem muita coisa, mas vocês vão receber esse PowerPoint inteirinho para depois vocês lerem com detalhes e eu vou passar nas partes que eu acho mais importante. Primeiro de tudo, por que Miami para você e por que Miami para os clientes de vocês? Então, o que que a gente precisa entender aqui? Quais são os tipos de investimento imobiliários que a gente tem dentro da cidade? Então, a gente tem imóveis residenciais, imóveis comerciais, fundos de lançamentos e lançamentos. Por que que eu pus lançamentos lá embaixo? Porque vocês sabem que eu acredito piamente que o lançamento, seja ele de imóvel residencial ou comercial, é o melhor investimento para o cliente. Por quê? Ele está comprando em D-1, recebendo em D0 e vendendo em D2. Ah, Mariana, por que essas datas? Porque normalmente, pelo menos, a construção demora um ano, porque normalmente ele deve ficar com esse imóvel pelo menos 110 dias, e porque normalmente ele vai vender esse imóvel depois de, sei lá, 160 dias ou algo assim, mais meio ano. Então, mercadologicamente, quem não viu o meu sistema, eu vou depois entrar de novo mais uma vez para vocês olharem. O Jorge até me mandou uma mensagem pedindo isso, eu vou mostrar isso de novo hoje. Ele tem um ganho de capital. Ele tem um ganho de capital nesse caminho. E, portanto, ele fica mais satisfeito, ele vai te indicar para mais clientes e a sua comissão nesse processo é maior do que seria se fosse um qualquer outro. Mas, Mariana, por quê? Por quê? Os lançamentos normalmente têm uma comissão maior para o cliente que traz, para o corretor que traz o cliente. Então, vamos imaginar que nos 14 projetos aonde eu sou parte, eu sou remunerada pelo incorporador e a comissão de 6% é só de vocês. Esse é o mundo ideal, o melhor dos mundos. A gente vai conseguir encaixar todos os clientes nessa situação? Não, não vai. Mas nos lançamentos imobiliários, também a comissão para quem traz o cliente é 6%. Então, na pior das hipóteses, a gente vai dividir 3 e 3. No imóvel pronto, é 3 de quem tem o imóvel e 3 de quem traz o cliente. Então, se a gente tiver que trazer esse cliente junto, é 1,5, 1,5. Então, a gente passou de 6 para 3 para 1,5. Então, 90% dessas aulas que a gente vai ter aqui
é para que eu consiga convencer vocês de que eu sempre acho que há uma forma da gente levar os nossos clientes não só por comissão, tá? Mas para o melhor negócio vendendo o lançamento. Tá todo mundo me seguindo? Se eu estiver falando muito rápido, vocês me peçam para parar, tá? Aí a gente vai falar um pouquinho da tendência do mercado, quais são as tendências do mercado e o que aconteceu com Miami pós-pandemia. Então, Miami hoje conta com, acho que 87 projetos que vocês, como são muito amados e queridos, eu tenho um site que chama Airtable, que eu fiz, que vocês podem acessar da onde vocês estiverem no mundo, aonde estão esses 81 projetos. Ah, a Mariana está em português. Não, não está tudo em português, eu não teria como fazer isso em português, porque cada um desses projetos tem um Dropbox dele que tem assim todos os marketings do projeto, todas as imagens do projeto, algumas listas de preço do projeto, mas toda a informação que você precisar falando com o cliente no telefone, ou querendo fazer um post para o Instagram, ou querendo fazer um e-mail para um cliente, tem tudo de imagens ali dentro. Fora isso, eu vou entregar dos nossos projetos um PDF já em português, bonitinho, prontinho, para você colocar e já mandar para qualquer cliente. Agora, o cliente quer um projeto que é Dolce Gabbana, não é nosso. Tem a informação dele lá? Tem. Tem o Dropbox dele lá? Tem. Tem as imagens dele lá? Tem. Então, eu vou colocar no grupo depois da aula. Ele chama Airtable. E aí, deixa eu acabar isso aqui, porque senão depois sai de uma página e entrar na outra, mas eu vou mostrar um pouquinho para vocês depois, tá? Se eu esquecer, alguém não me deixa esquecer. Então, é uma gama de projetos enorme, com benefícios diferentes, vontades diferentes, desejos diferentes. E a gente consegue encaixar 100% do mundo naquilo que a gente tem para entregar. Miami hoje é movida por contratos sólidos e clientes que são obrigados a pagar 50% até as chaves. Mas por que você está falando desse assunto? Porque muito provavelmente, a hora que vocês começarem a falar sobre Miami com clientes, vão falar assim: mas especialmente aqueles clientes que eu já contei para vocês hoje, né? Que a gente está falando de Esmeralda com a Rainha da Coroa. Ele vai falar assim: mas tem uma bolha imobiliária em Miami. Mas a bolha só acontece quando existe alavancagem. O que que é alavancagem? Contratos que não são sólidos. O que que é isso? É gente que pôs lá 5%, 10% naquela opção de compra naquele momento e flipou aquele imóvel. Ele vai repassar esse imóvel para outra pessoa. Primeiro, é ilegal fazer isso, ou seja, não é possível. Segundo, o cliente precisa, em nome dele ou em nome da pessoa jurídica, mas a pessoa jurídica responsável pela física, que continua sendo ele, colocar 50% do dinheiro dele. Qual é a chance do cliente num imóvel de 700 mil, num imóvel de 500 mil, imóvel de 7 milhões de dólares, colocar 50% e falar: quer saber? Mudei de ideia, não vou levar isso para frente. Zero. Zero. A bolha acontecia antigamente quando as pessoas davam uma opção de compra num imóvel de 500, 700, 7 milhões, 12 milhões, punha lá 5%. Aí ele falava: quer saber? 5% de 7 milhões? Não é nada. Vou embora. E aí o que que acontecia? O incorporador ficava com um monte dessas pessoas e não conseguia entregar porque assim, ele não tinha dinheiro para tudo isso. Ele estava contando que as pessoas iam continuar com aquelas compras, né? Então, hoje é ilegal, portanto, os contratos são todos sólidos. Todos os contratos são obrigatórios até a chave 50%. E nenhum contrato pode ser vendido até o recebimento das chaves, tá? Então, não tem flipagem de imóvel.
Não tem assim, ah, eu dei lá atrás e agora eu não quero mais e vou passar isso para um amigo meu. Não existe. Entre nós, um cliente seu comprou esse imóvel e não consegue mais pagar. Mariana, o que que vai acontecer? Ele vai perder esse dinheiro? Não. A gente vai criar uma empresa. É complicado? É complicado, mas é para isso, é para ser complicado. A gente vai criar uma empresa e a gente vai vender essa empresa. Então, é uma coisa complicada, é uma coisa que demora mais tempo, é uma coisa que requer a contratação de um advogado, tem saída. Mas, perante o mercado, imagine quando isso podia ser feito, a diferença do mercado para quando não pode ser feito, e, obviamente, em casos graves de morte, coisas sérias, a gente consegue, abrir exceções. Então é isso. Contratos sólidos, aonde 50% é pago até as chaves e a troca de mãos desse imóvel só pode ser feito depois que você tem as chaves nas mãos. Por que que clientes escolhem Miami? Eu costumo dizer que se você não tem nenhuma limitação na vida, nem financeira, nem geográfica, nem de tempo, nem nada, você talvez seja a Gisele Bündchen hoje, né? Ou o Leonel Messi, ou o Jeff Bezos. Eu posso dar 100 nomes aqui. Essas pessoas todas escolheram a cidade de Miami. Por quê? Porque eles têm a informação, e a informação, junto com oportunidade, casa nos melhores lugares para a pessoa viver. Miami hoje, eu costumo dizer que é uma panelinha de mini culturas, aonde todo mundo se dá, as pessoas são mais felizes, a aceitação das pessoas é mais fácil, a acomodação é mais simples. Então, se você mora em Ohio, ou você mora em Chicago, ou se você mora em Nashville, as cidades dos Estados Unidos são muito diferentes. Então, você tem dentro de um país 1 milhão de diferentes cidades. Agora, de todas essas cidades, Miami talvez é a cidade onde tenha um nível cultural de pessoas maior, no sentido de várias estruturas de várias culturas diferentes crescendo dentro de um país. Então, facilita muito a vida dessas pessoas, independente de quanto dinheiro você tenha. Porque, gente, na vida não é só dinheiro, né? Na vida, é uma pessoa que tem um cargo muito bom numa empresa e muda para uma cidade, ele precisa que a esposa dele esteja feliz. Ele precisa que os filhos dele estejam felizes. O dinheiro dele não paga isso, né? O dinheiro dele não paga que a esposa dele faça uma amizade, que a esposa dele tenha alguém para se relacionar, para almoçar fora algum dia, e nem que os filhos dele tenham com quem ele brincar no parquinho. Isso é uma ilusão que a gente acha que o dinheiro consegue isso tudo, e não consegue. E, portanto, você vê muita, muita, muita gente vivendo em Miami hoje, tanto é que Miami hoje é chamado dos bunkers dos multimilionários. Sabe por quê? Porque eles chegam lá e eles são pessoas que nem todo mundo. Os filhos deles vão na mesma escola que todo mundo. E a esposa dele faz amizade com todo mundo, ele vive uma vida normal. A gente tem diferentes mundos dentro de uma mesma cidade, então a gente tem os bunkers dos multimilionários, mas se você tem um emprego bacana, se você está começando na sua profissão, e se você quer passar um final de semana super agradável com a sua cadeira de praia e seu chinelo, tem. Se você gosta muito de arte, se você gosta muito de cinema, se você gosta muito de Fórmula 1, se você gosta muito de lacrosse, não sei se já ouviram falar daquele jogo que parece uma sacolinha de caçar borboleta, que é muito famoso, a gente tem todos os esportes, 9 shoppings, acabaram de abrir 2 shoppings gigantes. O último shopping center vai ser o maior shopping center da América do Norte, dentro da cidade de Miami, que foi feito para atender uma necessidade
dos chineses que amavam Miami, mas não tomam sol, ou seja, para eles a cidade não tinha muita graça, dentro de um mercado que é altamente organizado. Então, o que que aconteceu? Eu sempre falo que quando eu comecei a vender Miami, a gente falava assim: Miami é uma jovem senhora de 30 anos que ainda não chegou lá, mas ela sabe exatamente onde ela quer estar. E hoje a gente fala: Miami é uma jovem senhora de 50 anos, gata e rica. Sabe exatamente onde ela quer chegar, mas ela quer chegar mais longe. Por quê? Porque é uma cidade que oferece tudo. É uma cidade que hoje o plano base da cidade, de transporte, educação, é, as nossas escolas high school, os nossos colegiais, são hoje talvez o terceiro que mais coloca a gente dentro de faculdades importantes nos Estados Unidos, coisa que nunca aconteceu antes, né? Eu sei disso, quem me acompanha aí no Instagram sabe que há 2 semanas atrás eu estava com as minhas filhas fazendo exatamente isso. Então, o estudo melhorou muito, as faculdades melhoraram muito, a um custo muito menor. Por quê? Porque se você for comparar os estados, a diferença dos estados, e até eu tenho um vídeo hoje que saiu aí no mercado, vou pôr para vocês. Mesmo o Texas, por exemplo, que não tem income tax, então eu não vou entrar nesses detalhes jurídicos muito com vocês, mas a gente não tem imposto sobre ganho de salário, vamos dizer assim. A gente paga o imposto sobre salário, mas não sobre ganho de salário. Então, a gente não tem income state tax. Na bola de impostos que a gente paga no Brasil, você não consegue ver exatamente que imposto é o quê. Nos Estados Unidos, os impostos são bem separados. Tanto é que quem já teve a oportunidade de estar nos Estados Unidos sabe que até se você vai no supermercado, quando você recebe a conta do supermercado, o imposto está ali embaixo. Você vai num restaurante, o imposto está ali embaixo. Então, Também. oi, alguém tem uma pergunta? Eu não estou vendo, acho. Bom, se vocês tiverem pergunta. Então, a gente não tem income state tax, como no Texas também não tem. Mas no Texas tem imposto de herança, que na Flórida não tem. Então, em geral, a Flórida hoje é o estado que tem a menor cobrança de impostos e que para uma pessoa que ganha aí até US$ 1 milhão por ano, chega a ser até 40% menos de imposto que ela paga. 40% menos de imposto que ela paga, gente, ela paga a escola da família inteira, ela consegue comprar um imóvel, pagar o financiamento desse imóvel e por aí à frente, tá? Por que que as pessoas acabam vindo para a Flórida, tá? Insegurança no país de origem, problema no sistema bancário, a vontade de dolarizar o patrimônio, flutuação de moedas, acesso a juros mais baixo, oportunidade de aposentadoria no estado da Flórida e um mercado com baixa barreira de entrada e saída. O que que é isso? É assim, tudo que você tem que gastar muito dinheiro para começar, você pensa muito mais, né? Tudo que você tem que gastar muito dinheiro para sair, você também pensa muito mais. Num mercado absolutamente líquido, né? Que você compra um apartamento por um valor X, ou uma casa por um valor X, ou um negócio por um valor X. E em D2, você resolve vender, e se você vende por X mais 2, você sai. Você entra, você sai. Isso dá uma paz de espírito enorme nas pessoas. Então, é um mercado absolutamente organizado e proporciona essa entrada e saída muito fácil, que proporciona essa mudança de ideia. Eu estava anteontem assistindo, tem uma coisa que chama Brickell Run, que quando eu fui, obviamente, morar em Miami nem existia, porque na verdade mal a Brickell existia direito, e depois começou essa coisa de todo mundo correr ali. A gente sai da Brickell, vai correndo, vai até a entradinha de Miami Beach e volta. E há alguns anos já é uma coisa tipo bacana e divertida e tal. Mas hoje em dia você não consegue andar.
Você não consegue andar na cidade, não passa carro. Tipo, a cidade inteira é uma coisa, tipo, deliciosa. É isso. É uma cidade que fez da lima o limão, né? Uma cidade que conseguiu mudar muita coisa e mudar muito do que as pessoas pensavam sobre a cidade. E eu tô passando umas coisas aqui, só porque eu bati aqui sem querer nessa apresentação. Só para Ô, não. Má, a Oi. apresentação tá na primeira página. Não, eu sei, mas vocês não viram nem mudar, nem dar. Não, tá no Porquê Miami. Peraí. Ué, engraçado. Porque pra mim tá passando aqui. Peraí, deixa eu começar de novo, então. Desde a primeira hora tá no Porquê Miami? Sim. Ave. Sim, Aí, agora. agora tá indo. Não, mas Aí. espera. Porque eu tô no final. Peraí. Tá indo, indo, indo? Eu vou por assim, porque aí pelo menos. Tá indo, indo, indo. Tá, então vai. Então aí eu tava aqui. É, então a gente tem várias oportunidades de imóvel, poucas barreiras de entrada e saída, comissões para vocês em dólares até 6%, o que a gente chama de one-stop shop, porque com uma referência você consegue atender vários e diferentes clientes e contratos, que eu já falei, sólidos. Então, isso eu quero que vocês gravem e, de novo, vocês vão ter essa apresentação para vocês. Insegurança no país de origem, problema no sistema bancário, dolarização de patrimônio, flutuação de moeda, acesso a juros mais barato, oportunidade de aposentadoria em dólar, mercado com baixa barreira de entrada e saída. Quem que está expandindo para Miami? Se você pensar, as grandes empresas hoje em dia são baseadas em startups. Ninguém mais é uma grande empresa como era antigamente, né? A gente tinha IBM, tinha essas empresas que tinham esse custo de seres humanos, de pessoas muito alto. Então, a Flórida hoje tem talvez o maior banco de dados em talentos jovens e essas startups para contratá-los. O que acontece? Imagina você é um jovem, você acabou de sair da faculdade, você mora numa cidade que a gente brinca, né? Tipo, live and play, work and play, que você consegue trabalhar e ganhar um ótimo salário, mas que você tem uma qualidade de vida maravilhosa. Para que que você vai embora? E aí, o que que acontece? Eu sempre falo, a gente nunca sabe quem que vem primeiro, né? Se é o ovo ou é a galinha. As empresas vêm, contratam esse talento que já é local, num salário que para ele é muito factível, porque você morar numa cidade como Miami hoje, ou no estado da Flórida em geral, ou você morar em Nova York, é outro mundo. Outro mundo. Em Nova York você vai morar num lugar lá longe, vai acordar às 4:30 da manhã, pegar um trem de 1h30, e se você estiver no meio do jantar, você vai ter que levantar, porque o último trem é às 7 horas da noite, e em Miami você vai a pé. E aí, se juntando essa combinação de coisas, assim, educação, emprego e futuro, é uma coisa que não para. Aí você fala assim, cadê a bolha? Não tem bolha. Não tem bolha, porque esse jovem que começou isso há 6, 7, 8, 10 anos atrás, hoje ele já tem dinheiro talvez para comprar o segundo apartamento. E por que que ele vai sair? Ele tá lá, qualidade de vida é maravilhosa. Gente, até num dia de mau humor dá bom humor em Miami. Até num dia de mau humor enorme dá bom humor. Por quê? Porque você sai andando a pé, porque a água tá ali do lado, porque as pessoas são simpáticas, porque é um mundo diferente. É tipo um mundo à parte, aonde os preços são bons, a avaliação dos imóveis são boas, o crescimento do valor desses imóveis é bom e a venda desses imóveis é muito boa. E se nada der certo no dia, você tira o salto e vai andar na areia. Não é? Exato. Se nada der certo, você arranca o salto e vai para a praia de roupa e ninguém vai nem ligar. Isso que é o mais interessante. Ninguém vai nem falar o que que essa pessoa está fazendo de roupa na praia. Não vai ligar. Que eu, assim, é uma brincadeira, e aí vocês viram no meu vídeo isso, mas é verdade. Ninguém liga. Você é livre. Tipo, a liberdade é uma coisa assim muito.
Talvez para mim, que sou da cidade, de uma cidade pequena e tal, mas a liberdade para mim é maravilhosa. Eu faço o que eu quero, né? Mas voltando aqui, a gente tem os residenciais, os comerciais. Vocês estão vendo, né, a apresentação agora? Sim. Uhum. E aí, isso eu já falei um pouco, as diferentes formas de pagamento, a necessidade, o lifestyle, unidades de tamanhos diferentes, a história da gente hoje poder fazer um investimento pequeno e ter um Airbnb onde a sua rentabilidade de aluguel é muito boa, porque a gente consegue mostrar isso para o cliente no Booking, né? Então, isso tudo são coisas que eu quero que vocês tenham dentro da cabeça de vocês, porque isso, de novo, é assunto, tá? É, eu não vou entrar muito mais nesses pequenos detalhes, porque eu quero que depois vocês olhem isso com cuidado. Eu vou passar um pouquinho aqui para falar dos museus, tarará, tarará, que eu acho que isso vocês podem, enfim, ler. Eu quero primeiro, vou parar aqui, vou dividir, vou parar a minha tela e quero entrar com vocês na página. Deixa eu ver se por aqui eu consigo. No Airtable dos empreendimentos. Eu falei que essa. Eu deixei o link no Hotmart também, tá bom? Mas eu queria mostrar. Peraí que travou essa coisa aqui, peraí. Um segundo, que com paciência vai. Pronto. Então é isso que eu vou dividir com vocês. Vocês estão vendo a minha tela? Sim. Então, dentro dessa plataforma que a gente criou, tem todos os empreendimentos da cidade inteira. Alguns já estão prontos, alguns não estão prontos, alguns é a primeira hora que eles estão sendo lançados, mas, gente, isso aqui, só isso aqui, já vale tipo, umas 9 mentorias, tá? Então tem tudo. Então vamos supostamente entrar. Deixa eu ver alguma coisa que eu quero mostrar para vocês. Mariana, posso fazer uma pergunta? Claro! Assim, a gente tem essa plataforma, acesso a essa plataforma que tem Aham. uma variedade de imóveis, mas assim, para a gente até não ficar perdido e né, nem saber por onde começar, qual o perfil de empreendimento que você indicaria para a gente poder fazer anúncios patrocinados, para chamar cliente? Qual o empreendimento que você acharia interessante a gente focar nesse primeiro momento? Tá, eu acho que você entrou um pouquinho atrasado. A gente vai ter uma aula, que é a aula de lançamentos, que a gente vai falar de todos os lançamentos que são da Cerveira, aonde a comissão de vocês é maior e aonde eu realmente acredito que é o melhor negócio, tá? E esses você não vai precisar procurar aqui nessa plataforma. Eu vou entregar já traduzido para o português, já um PDF certinho para você já mandar para o cliente com lista de preços e tudo certinho. Essa Essa aqui é parte, só. essa parte Essa parte eu tinha pego sobre a questão de comissionamento e Tá, tal, mas é só a questão do direcionamento os do produto, empreendimentos. Não, não. porque, por Eu vou entrar. exemplo, Eu vou entrar. Então, o Domus Brickell City Center, que eu dei naquela aula bônus, é um deles. Eu vou entrar em todos eles com vocês, talvez não nos 14, durante esse período da mentoria. Eu vou tentar, nessas aulas bônus, né, que eu não quero atrapalhar, porque as aulas bônus é sobre outro assunto, mas eu vou tentar fazer uma live com vocês, exatamente como eu fiz do Domus, para explicar para vocês terem, assim, aquela coisa, sabe, como a gente fala nos Estados Unidos, touch and feel, né?
Porque uma coisa é você ver, ler, tarará, e a outra coisa é alguém estar apresentando. Eu vou fazer pelo menos 4 com vocês, que eu acho que são os que melhor atendem, mas eu quero que vocês saibam responder para um cliente se ele falar assim, e o Edition de Fort Lauderdale? E o Diesel em Wynwood? Você rapidamente nessa plataforma, você consegue entrar aqui. Vamos ver qual. Por exemplo, Normalmente a gente vai atender clientes brasileiros, né? Pelo menos acho que é o meu caso. Não mas sei eles do sabem, pessoal aí. viu? Mas eles sabem. Então vamos entrar. Esse projeto é um projeto da Dolce Gabbana. Tá no Friends and Family ainda. Nem tem sala de vendas, mas ele já tá aqui. Preço, ele começa com uma. Vocês estão acompanhando o meu mouse aqui? Uhum. Então ele começa com uma foto, tá? Depois ele tem o nome do empreendimento embaixo. Ele fala qual bairro ele tá. Então ele tá na Brickell. Preço de entrada 3.450.000. Entrega 27, não tá certo isso aqui. A entrega é 28. E tem até um telefone da galeria de vendas se vocês precisarem, tá? Aí ele fala, ele é um condo hotel e ultra luxury. E quando você clica aqui na informação, ele vai aparecer, ou deveria aparecer, não sei o que está demorando. É, bom, esse não vai aparecer, não sei por quê, que acho que minha internet está muita coisa aberta. Mas quando você clica nesse vermelhinho aqui, ele aparece toda a informação é, de imagens, de plantas, enfim. Deixa eu abrir um nosso aqui, só para, se por acaso. Ok. Vamos ver se o Ford igual. Então, esse é aquele outro. Eu estava falando para o André estava falando, se eu já comprei alguma coisa em Miami. E eu falei que algumas coisas, e eu estava contando para ele que eu estou na dúvida entre o Domus Brickell City Center e esse empreendimento novo que a gente está lançando agora, que chama Fortin Rock. Então, ele fica em downtown. Ele começa em 495.000 e a entrega vai ser 2027. E aqui nos tags você consegue ver, ele pode fazer aluguel de curto prazo e é nosso, Cerveira Exclusive. Tudo que vocês verem aqui embaixo, que é Cerveira, vocês sabem que eu sou remunerada pelo incorporador e a comissão é toda de vocês. Vamos ver se esse Dropbox vai funcionar. Pronto, foi. Aí, tá vendo que aqui vocês conseguem ver as campanhas. Então, quero uma campanha para postar no Instagram. Pode entrar aqui em campanha. Tá em inglês? Isso tá. De novo, os nossos da cerveja, vocês vão ter isso em português. E eu só estou mostrando porque nós normalmente somos quem entrega essas informações as melhores. Aí a gente entra aqui na apresentação. E aí a apresentação tá toda aqui, que vocês podem fazer para cliente, estudar antes. Vocês vão precisar disso? Muito provavelmente não, porque eu vou fazer isso junto com vocês. Mas, de novo, eu quero mostrar para vocês como vocês podem, numa hora, se eu faltar, tá tudo aqui. Então, tem ali explica tudo que é o projeto, como é que são as unidades, como é que elas vão ser entregues, que tipo de vistas elas têm, quais são as plantas, qual é a localização. Lembra da aula passada que a gente estava falando todos aqueles pontos que vocês precisam saber sobre os imóveis. Então, isso aqui é uma ferramenta maravilhosa, porque se alguém falar para você, eu quero um empreendimento em Bal Harbour, eu quero enfim, o que seja que a pessoa queira, tá aqui dentro e vocês vão ter acesso, tá? Isso já tá lá também no Hotmart. E aí, o que que eu quero, como é que eu quero acabar a aula de hoje? Eu sei que foi um monte de informação que a gente falou de 1 milhão de coisas. Eu quero que vocês olhem essa aula de novo e que vocês contem essa história
para aqueles 20 clientes que eu pedi para vocês anotarem. Como é que eu, Mariana, vou contar essa história para esse cliente que eu atendi hoje às 5 horas da tarde, que mora no Rio de Janeiro, que tem criação de cavalo? Você acha que adianta eu falar para ele, nossa, Miami é uma cidade que tem ótimos empregos? Não adianta. Cada história que a gente vai contar é uma história para cada cliente diferente. O que que eu vou falar para essa pessoa? Eu vou falar para essa pessoa que tem oportunidades para ele aumentar, expandir o negócio dele com muita facilidade. Eu vou falar que tem muito terreno e que tem vários lugares para ele fazer ranchos ali perto por um valor de metro quadrado que nem no Brasil ele não encontra. Eu vou falar que existe um centro veterinário incrível ali do lado de Miami que tem a maior criação desses potros novos que ele chama Superstars Horses. Eu vou contar a história que interessa para ele. Mas como é que eu vou saber essa história? Eu vou saber essa história primeiro, sabendo primeiro dos pontos principais, porque talvez a minha história seja uma história absolutamente diferente, mas claro, gente, eu tô há 20 anos nessa cidade, eu sei várias histórias. Mas se eu não soubesse essas várias histórias, eu ia primeiro pesquisar naqueles 20 nomes que eu escrevi lá e pensar que histórias para essa pessoa ia funcionar, ia fazer o quê? Ia ligar para alguém que eu conheço. E esse alguém sou eu. Então, eu quero que vocês me chamem e que vocês me procurem e que vocês peçam a minha ajuda para montar essas histórias para o cliente de vocês. Porque eu não sei quem são os clientes de vocês. Quer dizer, eu sei de alguns que eu falei no telefone, mas eu não sei todas. Então, a gente tem uma história incrível para contar, que isso eu não tenho dúvida, independente de qual seja o cliente ou qual seja o interesse dele, em investir nos Estados Unidos. A outra coisa que eu quero que vocês façam é que vocês assistam a um vídeo que está lá no Hotmart, que é sobre dolarização de patrimônio. Porque com a informação que eu dei hoje sobre Miami, mais a informação de dolarização de patrimônio aí, vocês têm conversa para falar para todos os clientes, tá? Então, quem tem alguma dúvida, assistir essa aula sobre dolarização de patrimônio e falar, olha, ainda estou meio confusa, acho que eu não estou bem certa, me chama, tá? Mas, gente, vocês estão com um monte de informação aí e eu estou absolutamente à disposição de vocês. Eu, na terça-feira que vem, entro de novo às 7 horas, tá? Para quem tiver dúvida, para quem quiser trazer coisas, e tragam no grupo, né? Tragam no grupo, porque às vezes a dúvida de um é dúvida de outros tantos. E aí, eu tenho uma outra coisa para falar com vocês. Um dos bônus que eu vou entregar para vocês é a advogada que vem contar para vocês um pouco como é que funciona a parte contratual, prazos de cancelamento, etc, etc. E nesse mesmo dia, eu vou pedir para a pessoa de financiamento vir falar com todo mundo. Eu acharia que no dia, deixa eu só ver aqui direito, na segunda-feira, dia 4 de novembro, seria uma boa data. Não precisa me responder agora, eu vou fazer um questionário, um poll lá no grupo, porque aí muda um pouco o dia, quem talvez não pode numa terça e tal. É uma aula muito legal, acho que vale muito a pena. E mais do que isso, é a minha rede de relacionamento, pessoas com quem eu trabalho no dia a dia, que vocês, comigo ou semigo, vão poder usar, tá? Então a gente vai fazer uma tentativa aí para o dia 4 de novembro dessa aula. A nossa próxima aula é semana que vem. E agora, perguntas. Semana que vem, toda quarta. Toda terça, hoje é terça. Ó, Bom, para mim na segunda-feira seria ideal, porque na terça-feira eu tenho um compromisso já fixo, bem no horário da nossa aula, então eu não vou conseguir participar todas as terças.
Tá, não, na verdade, até a gente, para mim também, a gente é um grupo pequeno. A gente tá aqui, obviamente, não vai conseguir agradar a todo mundo, mas se falar assim, é, eu tô, a nossa próxima hoje é 22. A nossa próxima seria 29, e daí de 29 a gente passaria para o dia 4 que é segunda, que é essa última aula. Então, eu vou manter 22. E depois a gente faz já 4, que é segunda-feira. E depois tem mais duas, que daí eu vou também trocar um pouco, até porque eu vou estar por aí pelo mundo, eu preciso ver meus horários. Mas eu imaginei que eu ia fazer 4 aulas bônus, mas eu vou fazer pelo menos 5, tá? Opa! Ótimo. Porque eu quero muito que vocês entendam, eu quero muito que vocês entendam esses projetos. Eu quero muito que vocês consigam visualizar para vocês conseguirem falar sobre. Então, pelo menos, eu vou fazer do 14 Rock, vou fazer do 1428, eu já fiz o do Domus, e aí a gente tem a aula com os advogados e a pessoa de financiamento, e depois ainda tem a aula, que também essa vai ser a única vez que até vou chamar os alunos das outras mentorias, com a pessoa que está fazendo meus funis de venda de e-mail, que eu acho que isso também é uma coisa que é uma virada de chave enorme para a gente gerar um desejo num cliente sem ser super invasivo com ele, né? Porque o e-mail, querendo ou não, todo mundo dá uma passada de olho, né? Assim, eu sei que no Brasil as pessoas usam muito menos, eu uso muito mais do que uma passada de olho, eu vivo sentada na frente do meu e-mail o dia inteiro, mas eu acho que como ferramenta de comunicação é muito maravilhoso, porque você vai fomentando um desejo, ele vai entendendo pequenas coisas e quando ele chega para você, ele até chega muito mais pronto. Eu acho que uma aulinha como na parte de marketing seria bem interessante, porque você está dizendo sobre o e-mail e tem algumas ferramentas saindo aí, acho que é o do Instagram, que eu tenho recebido várias informações de alguns corretores e querendo mostrar algum imóvel, coisa assim. Eu acho que hoje, por a pessoa Rô, estar tão olha, eu posso até fazer isso, até porque vocês sabem, até porque muitos de vocês me conheceram através do Instagram. porque É, através do Instagram a pessoa já estava navegando e aí vem essa, acho que é o trade, eu não lembro agora. threads, Thread, threads. yeah. É. É, mas, sinceramente, eu acho, e aí vocês me metralhem o quanto vocês queiram me metralhar, eu acho que é o pior dinheiro investido. É. Sabe por quê? Sabe, gente que não sabe fazer nada e daí a pessoa tipo, vai querer mostrar que sabe fazer uma coisa? O Instagram é poderosíssimo. Se você tá falando com a pessoa certa, se você conseguir trazer o seu vizinho para estar ali te vendo no Instagram, se você conseguir trazer a pessoa que vai na igreja com você, ou na ginástica com você, ou o seu cliente ali. Essa coisa das pessoas ficarem ensinando, ai, como vão fazer tráfego pago no Instagram. Gente, isso funciona se você vai vender curso. Para gente que não sabe. Enfim, eu realmente não acho. Acho interessante, bom, ótimo, sim. Mas eu acho que é uma coisa que custa. E as meninas que trabalham comigo, Keila e Camila, se quiserem dar um ponto de vista, pra gente, hoje em dia, eu brinco, é um currículo, né? Porque Mas como que a gente poderia fazer a captação dos clientes, então, se não for pelas redes sociais? primeiro você vai trazer o seu cliente, o seu amigo, os seus 20 nomes para dentro da sua rede social. É daí Mas que aí, é daí que vai começar o seu engajamento, daí que vai começar a sua verdade. Você falar com todo é, mundo custa muito caro. é que assim, eu faço vendas hoje aqui só por rede social.
Só por Porque clientes você. novos. Então, mas é porque você tem gente certa te ouvindo. Mas para ter essa gente certa, é você fazer o tráfego pago direcionado para o cliente certo. Sim, mas primeiro, você tem que trazer dentro do seu Instagram a pessoa certa. Primeiro, você primeiro precisa fazer que a ferramenta entenda que o que você está falando, você tem de volta. Vocês não chegaram por mim a troco de nada. Vocês chegaram por mim porque eu sempre falei com a pessoa certa, que é a pessoa da vida real. É a vida real primeiro, porque o lead frio, e gente, se vocês quiserem uma aula dessa, eu trago alguém para falar isso com vocês. O lead frio custa 4 vezes mais do que o lead quente. O que que ele entende pelo. Vamos dar Eu vou dar dois exemplos para vocês aqui, tá? Mas eu A Rosana. converti, Mariana, eu converti, por exemplo, eu entrei no teu curso porque eu vi você em um vídeo na primeira vez, de um anúncio patrocinado que chegou para mim. E aí eu cliquei, achei interessante e entrei. Eu sei disso, Então, mas imagina que eu tenho 46 mil seguidores, certo? Você provavelmente era o certo para mim, porque ele entendeu que você era o certo para mim, porque antes de você tiveram outros certos. Porque antes de você tiveram os da vida real, entende? A inteligência é, do Instagram, pensa comigo. A inteligência do Instagram, como é que ele olha? Ele olha assim: será que a gente poderia ser amigo na vida real? Porque ali tem aquelas conexões, reais. Então, isso é muito são os importante. algoritmos que trabalham ali, né? Não, É, são, mas ele entende primeiro o verdadeiro. Mas é só você fazer um marketing onde você tem um mix da sua vida real, onde que conecta com pessoas, conecta com pessoas. Sem E você dúvida. Mas e o primeiro, seu então, mas o que eu tô falando, primeiro, gente, isso é para criar polêmica mesmo. Primeiro, antes do tráfego pago, tragam pessoas da vida real para lá para dentro, tá, para depois ele que eu já tenho, entender. Depois você já tem aí, super. Aí, tipo, aí sim. Porque daí ele já entendeu, ele já lê. Porque senão é um lead frio. É você tá falando com uma pessoa que nem tá interessada no seu assunto, ou que talvez esteja interessado no seu brinco, ou no seu cabelo, que não é o que você quer, né? mas aí a gente tem que entender a persona desses clientes, Mariana. É por É, isso que a gente faz esse anúncio, esse tráfego para atrair o cliente potencial para o nosso exato. produto. Mas é isso que eu tô falando, desde o começo. É os 20 nomes ali. É isso que eu quero que vocês foquem. Eu quero que vocês criem a narrativa para essas pessoas. Essa é a pessoa real do seu Instagram. Não, Entendeu? mas eu acho que você tá. Na minha visão, eu penso um pouquinho diferente, tá? Não quer dizer que você tá errada e jamais eu iria falar isso. Mas, assim, eu faço os meus anúncios aqui direcionando para o público e, assim, o lead que entra para mim é um lead que já vem preparado de acordo com o anúncio que eu desenvolvo, nas redes sociais. Esse anúncio, esse lead que entra para mim, que eu atendo e que fecha comigo, é um lead que nem me segue no Instagram, entendeu? Então, assim, não Não, super. Não, necessariamente. não, eu super entendi, mas veja comigo. Quão brilhante você foi em criar a persona certa e falar com a persona certa. Mas você concorda comigo que essa persona, na vida real, ela já tinha uma relação. Não precisava ser aquela pessoa, Joana, mas que existiam outras Joanas ali dentro que já falavam com você ou que já falam com você? Que, o que eu quero dizer, assim, não é que eu estou dizendo que não é bom e nem que não deve ser feito, mas eu acho que a nossa lição de casa é criar os nossos 20 nomes ali e falar com essa pessoa, e a gente criar essas narrativas de falar com a pessoa certa. E você está fazendo muito bem feito, porque eu vejo, já vi as suas coisas no Instagram, mas a maioria das pessoas gasta um dinheirão falando com a pessoa inexistente, porque ela não tem aquela pessoa ali, e talvez jamais terá, né?
E quando a gente Fala, não tem, Cami. Mariana, Ou então, o que eu ia falar, complementando aqui o que vocês estão falando, é que trazendo uma visão de, por exemplo, eu Deixa eu só trabalhando ali. explicar, gente. A Camila, que para quem não conhece, a Camila sou eu nas horas vagas. Ah, é ela que me responde? É ela, é. Mas ela, tá vendo aí? Ela é Obrigada, linda, ela Camila. existe. Eu existo. Mas então, trazendo um pouquinho sobre essa questão do Instagram e também da visão da Mari, né? E não somente da Mari, mas quando a gente fala sobre corretor, qualquer área que seja, a gente tem que trabalhar a nossa base, que é o quê? São aqueles clientes da vida real, são aquelas pessoas que você conhece. Por quê? Porque ali é onde você vai definir, inclusive, a tua persona. É por meio dessa pesquisa que você conhece quem é o público-alvo que você quer atingir, para que você tenha essa inteligência do algoritmo do Instagram. Porque, por exemplo, o Maicon, hoje ele já tem ali uma inteligência algorítmica do Instagram dele para captar essas pessoas que são mais qualificadas, que a gente chama. Só que até ele ter esse caminho de qualificar, de trazer públicos qualificados, que são o público ideal, que é a persona dele que ele já desenhou, ele teve que testar, errar, tentativa e erro. Então é isso que ela está querendo falar, né? Que a gente, que vocês estudem a persona de vocês. Como? Justamente fazendo essa pesquisa das 20 pessoas. Ali você vai entender o perfil do seu cliente. Você vai entender como que ele se comporta, qual é até mesmo o trabalho dele, qual é a classe, como que essa pessoa fala. Por quê? Porque assim você tem uma comunicação mais precisa, direcionada ali do Instagram para você ter mais seguidores. E quando a gente fala de Instagram, a gente leva um pouquinho de tempo, porque é ferramenta, né? Tecnologia. Então a gente leva um pouco de tempo para criar essa inteligência, tá? Para que o tráfego pago ele funcione e você não fique apenas gastando dinheiro. Só que até você conseguir trazer público qualificado, você precisa testar. E isso a gente testa quando a gente já tem um público desenhado para que você faça ali no tráfego pago os filtros, qual é a região que você quer atender, qual é o gênero, qual é a idade. Então, acredito que o Michael ele já está nessa fase. Então, ele já tem essa persona nichada já para que atraia um público mais qualificado. Mas a maioria das pessoas aqui que eu vejo, vocês estão iniciando nessa jornada de Instagram, de redes sociais, né, de uma pegada diferente. Então, por isso que a Mari ela traz essa visão para vocês, para que vocês tenham uma precisão, uma qualificação melhor. E, gente, não é apenas uma visão, é o que acontece na minha vida. Eu tenho um monte de gente no Instagram e eu tenho os meus clientes que passam sim pelo meu Instagram. E sabe o que o meu Instagram faz por mim perante os meus clientes? Que eles não esqueçam que eu existo. Só isso já é uma ferramenta enorme. Porque ele pode falar assim, como quem já me escutou falar sabe, se numa quinta-feira ensolarada um amigo querido disser que outro amigo comprou um imóvel e não foi com você, é porque a pessoa esqueceu que você existia, né? E talvez hoje em dia a gente não tem como ligar para todos os amigos e fazer com que esses amigos lembrem que a gente, mas tragam primeiro de tudo essa pessoa para dentro do Instagram através da rede de relacionamentos da vida real. Se eu puder dar um conselho para vocês, eu falaria isso. É 1 milhão de testes a menos, 1 milhão de dinheiro gastado a menos. E não estou nem falando que eu gastei 1 milhão de dinheiro, porque é mentira. Eu também nunca fiz muita coisa. Meu Instagram sempre foi muito orgânico. Enfim, tudo que eu mais tive de ganho de seguidores foi. E as meninas estão aqui, não me deixam mentir. Palestra. Tem vezes que eu vou dar palestra, que eu volto para casa, tinha 500 pessoas na palestra. A hora que eu volto para casa, tem 2 mil novos seguidores. Porque é a vida real, né? A vida real faz isso. Agora, o meu Instagram não é para vender mentoria. O meu Instagram é para me dar o meu ganha-pão. Eu sou corretora de imóveis. Eu ganho dinheiro vendendo apartamento. Então, como é que eu faço
como é que eu fiz essa abertura para trazer mais gente interessada no meu mercado, mas que ao mesmo tempo eu fosse falar alguma coisa que seja apetitoso ao ouvido do meu cliente. Pensa comigo. Eu pensei, ensinando, eu abro duas portas. Primeiro que eu faço uma coisa que eu amo, porque realmente eu acho que cada um vem à Terra por um motivo, e um dos quais eu vim à Terra para ensinar, porque eu gosto. Eu tenho prazer. Tipo, eu poderia ficar com vocês aqui, tipo, até as 2 horas da manhã, falando de um assunto que eu realmente gosto e acredito. Mas, de outra forma, eu não posso ficar falando, compra esse apartamento, 2 vagas, nananana. Tipo, isso não atrai pessoas. E isso eu tenho certeza que não atrai os meus 20 nomes, ou os meus 40 nomes, ou os meus 50 nomes. Então é só isso que, não é que não funciona, é que não vale a pena, mas é que se a gente não pensar, e eu, hoje de novo eu estava pensando nisso, eu fui jogar de manhã e perdi, obviamente, e voltei meio assim, cabisbaixa, porque, tipo, acordei às 5h30 da manhã para jogar, tinha certeza que eu ia ganhar, e, tipo, perdi muito feio. E voltei pensando. E pensando assim também, tipo, lógico que eu perdi, né? Tipo, essas meninas não fazem outra coisa da vida, tipo, jogam o dia inteiro, eu jogo, sei lá. Eu falei, para de arrumar desculpa para um problema que você que criou. Você não joga todo dia, não devia ter ido lá se meter e jogar com um monte de gente que joga todo dia, né? Mas é exatamente essa mesma coisa que a gente tem. Quando a gente fala, nossa, eu fiz isso, eu fiz aquilo, não deu certo. Não deu certo por quê? Porque muito provavelmente não era pra você ter ido lá jogar 7 horas da manhã com gente que só faz isso da vida. Era pra você ter feito a sua lição de casa, vai jogar com gente que é da sua turma, né? É exatamente o mesmo problema. E no meio do caminho eu tava pensando exatamente nisso. Tipo, como é que funciona o comportamento de compra do ser humano? Tipo, André, me conta aí. Abre aí seu microfone. Quando você quer uma coisa, por exemplo, uma coisa boba, assim. Ah, eu quero comprar. Eu preciso de uma calça jeans. Como é que você faz isso? Bom, de uma forma prática, você vai aonde tem, de acordo com o perfil, né, seu, do que você gosta, né? Não, é você. Você quer uma calça jeans. Você vai no shopping? Fala como é que você faz. Quando eu tô numa capital, sim, eu moro no interior, né? Eu vou pro Não, então, centro mas da é isso que eu tô falando. cidade, Não, mas conta. Não, eu sei que você mora no interior, mas assim, conta como você faz. Como você procura uma calça jeans. Todo mundo vai comprar uma calça jeans hoje. Ó, de acordo com o tipo que eu gosto, eu vou na loja que eu gosto. Não sei, não. Vamos passar para outra pessoa então, vamos ver. Tá bom, Eu, Vivi. pes- eu pesquiso no Mercado Livre. Mas tá, eu quero saber o segundo, tá bom. Você pesquisou no Mercado Livre daí? Você pesquisou, vamos dizer que Eu você fui na achou. loja, não achei o que eu queria. Aí eu vou no Mercado Livre. É isso que você está falando. Não, mas eu quero que cada um fale o seu. Então, você vai na loja, não achou o seu número. Mas você falou, Isso. gostei dessa calça. Então, primeiro você teve que ir lá, ó, veja bem, olha o que eu quero mostrar. Você teve que ir lá para você ter certeza que aquela calça ia te vestir bem, que você gostava daquele jeito da calça ser. E daí não tinha o seu número, você comprou no Mercado Livre. Agora guarda, Elizabeth. Até por causa do preço, né? Pra gente pesquisar o preço. Aí, tá vendo? Vivi, você quer uma calça jeans ou uma calça para ir trabalhar? Qual é o seu caminho? Ah, eu não gosto de comprar na internet, né? Eu gosto de ir pessoalmente. Aí eu vou lá na loja e olho igual como eu queria uma época comprar e nada dava, entrava na minha perna, né? Não deu certo, eu fui para Campinas. Eu fui lá para Dom Pedro. Você conhece, né? Shopping Dom Pedro. Aí lá eu achei. E eu prefiro presencialmente algumas coisas, né? Ana, me conta, você quer uma calça jeans, como você ia fazer? Você tá aí. Olha, aí, a primeira é uma honra, né, estar aqui com você. Nossa, Ah, super admira, né? Bom, eu tenho assim fases, 5 minutos, né?
Por exemplo, se eu vejo no Instagram, nas lojas, alguma coisa que é daqui da minha cidade, as meninas já me conhecem e já, de repente, já traz aqui para mim, deixa aqui na portaria e pronto, gostei, já era, já fico. Assim, é uma forma. Agora, se eu quero alguma coisa da internet meio rápida, é outra situação, mas acontece mais assim com roupa, é mais assim. Ela já conhece o meu gosto, já deixa e tudo certo. Tá, eu vou pegar mais Mas um. enfim, Jorge, tá aí para me dar a sua opinião? Eu queria mais um homem para a gente ter uma opinião diferente aí. homem é mais básico, mais Não rápido. sei, não sei. É Será? isso que eu tô falando. Isso que me encanta no ser humano. Não É, é bem assim. Algum homem, outro, Diógenes, me diga você. Tá com o telefone desligado, Tá fechado. ouvindo? Tá pensando? A gente não tá te ouvindo. Tá desligado. Não, porque Agora. eu acho que ele tá Tá usando o ouvindo som do agora? telefone. Tá no silencioso dele, daqui dá para ver. Tá O ouvindo Jorge. agora? Agora tá ouvindo. Agora tô. Ah, eu sou super prático. Eu vou na loja, não tem meu número, eu vou embora. Olha de uma coisa, numa simplicidade, é como cada pessoa é de uma forma diferente. E a gente está querendo vender alguma coisa que tem um valor emocional enorme. A gente precisa entender as pessoas. Porque, muito provavelmente, o A não vai ser igual ao B, que não vai ser igual ao D, no comportamento de compra, mas na persona, elas são a mesma pessoa. Então, a gente está abrindo 1 milhão de possibilidades aí dentro. Então, eu só quero dizer o seguinte: é muito mais fácil. Não sei por que que eu tô soando, mas é muito mais fácil e é muito mais factível. E, gente, eu não tô falando de mim, não, tá? O meu último incorporador um dia virou para mim e falou assim: Mariana, não é melhor você fazer, tipo, arroz com feijão do que você querer, tipo, viajar o mundo inteiro e falar na Suíça e depois na França? Vamos falar aqui no vizinho. E mas eu aprendi a maior lição na minha vida. Tipo, o vizinho já é vizinho. O vizinho já está ali. A base, o geográfico, a limitação geográfica já está resolvida. E para a gente ler, e depois se todo mundo falar assim, a gente quer, eu peço para o Will para vir contar um pouquinho para vocês, porque eu acho que assim, até para vocês saberem, quem faz o meu marketing é o pessoal que faz a Cintia Chagas. Então, é um pessoal que entende muito desse mercado e dessa conversa. Quando a gente entende primeiro a nossa persona e traz a nossa persona para perto da gente no orgânico, a gente atrair a pessoa que a gente não conhece, que é o que provavelmente o Michael faz, é muito mais factível e barato. Porque quando você está falando com uma persona que é absolutamente fora do seu padrão, esse lead passa a custar tipo 3 vezes mais. E como o comportamento de compra, especialmente de imóveis, é um comportamento de compra que leva tempo, se você fizer 1, 2, 3, 4, 5 meses, você não vai ter resultado. Você precisa de um histórico, né? Você precisa de uma conversa. Então é só isso. Não é que eu acho ruim ou errado, eu só acho que a gente tem que pensar em narrativas que atraem de fato os nossos 20 clientes, porque o meu cliente não é o igual ao cliente da Rô, que não é o igual ao cliente da Ana, que como eu também não sou para comprar igual a você. Eu sou uma pessoa, por exemplo, que eu sou incapaz de entrar numa loja. Incapaz.
Se tem uma coisa que me dá uma ansiedade, tipo, louca, é imaginar que eu vou parar tudo que eu tô fazendo no meu dia, o meu cérebro é 200 mil, vou entrar numa loja que eu já sei, eu já criei na minha cabeça que não vai ter. Não vai ter mesmo. Eu já criei, vou chegar lá, meu número nunca tem, eu já. Não vai ter, não vai ter. Consegue ser assim? Keila, tá aqui. A gente tava em Nova York semana passada. Tipo, a gente foi com uma mala, era pra estar inverno. Chegamos lá, tava tipo 200 graus de calor. Eu não tinha uma roupa, nenhuma. Que eu levei tipo duas jaquetas de lã e um terno de lã, e não tinha. Hum. Ela falou, Má, vamos na loja comprar. Eu falei, nem adianta aí. Nem adianta. Eu vou chegar lá, não vai ter nada. Ela, como assim? Como você sabe? Porque eu já sei. Eu sou muito pequena, as coisas não me servem. Ela, é cada pessoa, é de um jeito. Então, se a gente for imaginar que cada um do seu jeito tem o seu jeito, que cada um. E eu sou a melhor cliente do mundo. A melhor. Porque se eu quero uma coisa e eu sei que a coisa tá lá, é um segundo. Eu não pergunto nem quanto custa, porque eu já sei quanto custa. Eu já pesquisei. Então, para a gente entender quem é a nossa persona, e primeiro entender que a nossa persona normalmente não é a gente, ou não tem um comportamento de compra muito parecido com a gente tem que fazer esse exercício. Para daí esse exercício da vida real, a gente levar para a internet, porque é aí que dá certo. Que é muito provavelmente o que o Michael faz muito bem. E que eu conheço muita gente que faz muito bem. Mas em comparação com o todo do mundo, dos, é pouco. Um As pouquinho. pessoas costumam a fazer o teste, erro, teste, erro, teste, erro, teste, erro, até que fala assim, ai, não vou fazer isso porque isso não dá certo. Pode falar, Ah, Ana, você. então, agora eu entendo um pouco o que você está falando, porque assim, não faz muito tempo que eu estou no mercado, né, imobiliário, minha área era outra. E aí, na imobiliária que eu tô, depois eu comento com você, era sobre isso, sobre posicionamento. Moro em um bairro, aí eu tinha que me desenvolver exatamente como você falou, nos meus vizinhos, porque eu não tinha tanta experiência. Não só por isso, eu começava pequeno para depois eu expandir um pouco mais. E às vezes eu falava, nossa, mas eu não posso fazer mais em outros lugares. Não, mas eu tinha que começar, aliás, estou começando assim. Comece pelo seu bairro, comece tal. E aí eu comecei a entender que era o meu posicionamento. Aí depois que eu fui, agora que eu estou em lançamento, mas era essa base que agora eu entendo o que você fala, que é o posicionamento, né? Mais ou menos isso, de relacionamento com o seu vizinho, o próximo. É porque só te facilita. Gente, primeiro de tudo, tem uma outra coisa que eu acho que é, tipo, muito brilhante da vida. Ninguém vai gostar da mesma pessoa, do mesmo rosa, ou do mesmo vermelho, ou do mesmo amarelo. E isso é uma das vantagens e uma das desvantagens da vida. Você concorda que se a gente conseguir mirar num cliente que talvez não seja o seu melhor amigo, ou tarará, mas pessoas que têm alguma coisa a ver com você, ou que falem a mesma língua que você, ou que de alguma forma você resolve uma necessidade que ele tenha, a sua chance de sucesso é muito maior do que você tem que falar com pessoas que, por exemplo, vivem num mundo completamente diferente de você e que não vão apreciar em nada o que você tem para agregar. Eu tenho um depoimento parecido com isso que você falou. Quem que tá falando? Júlia. Ah, Júlia, você tá sem vídeo. Fale. Ah, então não consigo ajeitar aqui. Eu sou analfabeta. Você é tão bonita, eu queria ver sua cara e seus olhos. Mas hoje eu não consegui mostrar minha É. carinha. Eu atendi uma cliente há 3 anos atrás em locação. Uma locação não era uma locação alta, menos de 10 mil, entre, né? E ela alugou comigo, ela veio de outra cidade e eu percebi que ela era jovem, marido também, eles não tinham filhos. Alugaram um apartamento pequeno, 2 quartos e tal.
ela passou-se um tempo, ela não conhecia nada, eu fiz uma lista para ela de tudo que tinha próximo dela, os restaurantes, as academias, salões e tudo, aquela coisa, né, que mulher vai, né? Então, serve para você, serve para mim, serve para você, né? Passei Sim. tudo para ela adorou. Eu fiz um trabalho que quase poucos corretores fazem, né? Deixei ela se virar, ela gostou tanto quando foi, gostou de mim, né? Que daí ela falou pro proprietário, tudo, como que eu atendi e tal. E ele me elogiou. E daí ela me procurou há um mês atrás, falando que nasceu o neném e que ela precisa de um apartamento para morar agora, mas compra. Então agora eu estou atendendo ela para compra. O que que aconteceu nesse meio? Então foi meio que um rapport, né? Que fala. Ela Uhum. guardou o que eu fiz para ela. Para mim, talvez nem, né? Não lembro dos detalhes que eu fiz. Entreguei o apartamento bonito, limpo, com flores, chocolate, aquela coisa. E aí ela lembrou de mim que é comprar agora. A gente está fazendo visitas em apartamentos de 1,5 milhão, mais ou menos, que eles estão buscando. Eu achei isso bacana, né? Porque às vezes você não valoriza, né? São pequenas coisas que fica. A pessoa veio de fora, não conhece a cidade. É interessante dar um suporte e criar uma relação, né? Às Sem vezes indicar dúvida. uma escola para o filho, eles estão tudo perdidos. Às vezes vem com tudo na cabeça, mas você Não, precisa. sem dúvida. E a verdade é que é isso que eu quero que vocês entendam, para que vocês tenham um sucesso em fazer o marketing da cidade de Miami, vocês precisam entender como é que vocês falariam para essas 20 pessoas. Você precisa fazer exatamente isso que você fez, Júlia. Você tem que falar assim: ah, você quer vir para Miami? Vem aqui. Aqui tem a sua escola, aqui tem o seu restaurante, aqui tem a sua oportunidade, aqui tem a sua aposentadoria em dólar, aqui tem a sua porta de saída. Eu não sei qual vai ser a conversa, mas eu só quero que vocês pensem antes qual vai ser a conversa e quem é essa pessoa que está ali daquele lado de lá, escutando essa conversa. Eu quero muito entender bem as ruas, inclusive. Eu estava vendo aqui agora, um cara postou falando de Brickell Avenue, não sei como que lê, né? E ele falando, né, que é uma avenida muito importante, tudo. Daí eu fiquei pensando, eu quero conhecer um cantinho por cantinho, porque assim eu vou saber. Eu, antes de conhecer Paris, eu conheci Paris por leitura. Então eu me imaginei já em alguns lugares lá. E aí um dia eu fui. Não, eu vou Mais uma fazer vez, na aula, eu eu vou já fazer tenho. na aula, na aula que vem eu vou mostrar para vocês um mapa inteiro e daí eu vou entrar no Google Maps para a gente, tipo, ver os lugares, é, porque eu acho que também ajuda muito, assim, a gente dar nome aos bois, Sim, né? isso é ótimo. Nesse mapa tem tudo e tal, isso já está planejado para a semana que vem. Gente, é, fiquem com isso aí na cabeça. A gente está aqui exatamente para isso, para a gente fomentar, tipo, ideias, discussões, pensar fora da caixa, pensar maneiras diferentes como a gente poderia fazer a mesma coisa, né? O intuito é o mesmo, de formas diferentes. E eu falo que a Keila já saiu, mas ela sempre fala assim, quando a Mariana passa, tipo, 2 dias muito quieta, que ela tá, tipo, pensando, pensando em alguma coisa. Eu sou muito cabeça pensante, tipo, eu fico muito pensando, especialmente em neuromarketing, essas matérias realmente me animam. Legal. Eu Eu penso acho que você falou em neuromarketing, eu ando estudando arquitetura, né? Neuroarquitetura, não sei se você vê. É bem bacana, né? Você poder interpretar um pouco disso. muito, muito. Eu tô com vários livros aqui, não dá para vocês verem aqui, mas eu tô lendo vários livros de neuromarketing, porque, na verdade, a minha filha foi estudar na Espanha e voltou falando, mamãe, ela quer fazer psicologia. Ela falou assim, mamãe, eu tô Legal. pensando em fazer business agora, porque, tipo, eu amei neuromarketing. E aí eu tô lendo esses livros todos, mas é isso, é humano, é ser humano. Tipo, como é que se comporta o ser humano? E acho que a gente só é mesmo bom corretor quando a gente gosta desse assunto, né? E eu acho uma delícia estar com vocês e a gente, tipo, brainstorm, tipo, como cada um faz, é, e o que a gente faz de bem feito ou o que a gente já fez de errado, né? Para que a outra pessoa nem faça, tipo, nem perca seu tempo, nem vá ali.
É, Mas é isso. Mais alguma pergunta? Eu queria fazer uma pergunta. Eu estou olhando aqui o Domus aqui, que é o primeiro que a gente deu uma estudada, né? Aham. Pode já fazer algumas divulgações dele, das Pode, imagens? super. Pode, claro. Aham. Porque Aquele faz arquivo que eu mandei no PDF, você então, pode muita mandar coisa para a legal. Nossa. gente. E Hum, nessa página aqui pôs aí para vocês, aí no grupo, uhum, uhum. também tem imagens. Então, assim, se você quiser fazer alguma coisa, ou qualquer um de vocês, obviamente, quiser usar essas imagens para fazer qualquer outro de anúncio, qualquer outro tipo de coisa, uma coisa que funciona muito, gente, aquele tela verde. Sabe, que você põe um empreendimento atrás e fala, esse é o empreendimento de Miami, tarará, para o pessoal que está dentro do seu Instagram. Isso para mim é uma das coisas que mais funciona, por incrível que pareça. É o que eu mais tenho pergunta de cliente, assim, falando, eu vi e tal. Às vezes a gente acha que um vídeo muito bonito é o que vende mais, mas para mim os tela verde é o que chama mais atenção. Mas tá lá, as imagens estão todas lá dentro do Airtable. Mas é só foto, né? Não tem vídeo que você mandou para nós. Não, nesse Airtable, nesse sitezinho que eu estava te mostrando agora, tem o Aham. Domus lá, e lá dentro tem aquele vermelhinho lá, quando você clica vai aparecer as imagens. Se E tiver foto. dificuldade, hã? Mas vídeo não, né? Só tem foto. Vídeo Não, não. esses empreendimentos pequenos não tem vídeo. Ah, tá. Uhum. Empreendimento pequeno que você diz seriam os estúdios, os de um quarto, dois Não, quartos, isso. esses empreendimentos que são, assim, que o máximo deles vai, assim, US$ 1 milhão, US$ 2 milhões, não tem vídeos incríveis pra você passar. Eu, normalmente, quando eu tenho que apresentar essas coisas, eu uso, tipo, o vídeo da cidade, o vídeo que eu mostrei para vocês na outra aula, aquele vídeo Timeless Miami. Quem quiser, eu ponho lá no grupo para vocês dividirem. Mas fala um pouco mais sobre a cidade e tal. Esses projetos menores não investem assim super em marketing para fazer tipo grandes vídeos e grandes apresentações. Uhum. Ok. Ah, Todos aqueles empreendimentos que você encaminhou, são que você trabalha, já trabalhou, que estão em alta, ou só daquela que você falou, Centeira, né? Esqueci o nome. Não, Cerveira, Cerveira. esse site que eu dividi com vocês é da cidade toda. O Ah, nosso tá. são 14, eu não passei todos para vocês ainda. Alguns de vocês já têm mais alguns, mas não todos ainda. Ah, tá, já. Eu, Eu não eu quero quero divulgar focar. qualquer coisa, né? Porque vai que depois alguém entra, pergunta, eu não vou saber. Não, sim, não, sim, Vou eu acho, separar. de verdade, eu acho que assim, focar no Domus hoje é o Uhum. melhor foco. Por isso que eu comecei por esse. Tem o melhor preço na melhor localização, tem vista, é do lado do melhor shopping. Então, assim, ele para mim, ele resolve 9 dos meus problemas menos um, que se eu fosse comprar, e muito provavelmente vai ser esse que eu vou comprar, ele só demora um pouco para ficar pronto. Eu queria que faça um pouco antes. Mas, tipo, coisas que também nem tudo teremos, né? Porque ele vai ficar pronto só no final de 27. Mas se eu Esse, quisesse conhecer alguns produtos aí, ou o pessoal aqui da mentoria, se quisesse conhecer pessoalmente, assim, você pensou em alguma questão assim de excursão, de acompanhamento? Vamos supor, todo mundo da mentoria vai lá para Super, Miami para poder super venham, o dia que vocês quiserem, super conhecer. venham. Só me avisem com uma semana de antecedência, eu bloqueio minha agenda. Muita gente das outras mentorias fizeram isso e foi bem legal. A gente não teve um dia para vir todo mundo, que seria daí mais maravilhoso ainda, mas o dia que vocês quiserem. Tipo, só falar, ó. E se, obviamente, vocês vão falar assim, 2, 3, 4 pessoas querem ir, vamos pegar um hotel todo mundo junto, vamos conseguir um desconto. Tarará. Eu super ajudo, porque eu trabalho para muita gente, conheço um monte de gente,
e consigo, sem dúvida nenhuma, facilitar isso, mas no que depender de mim, assim, falar assim, eu quero ir semana que vem, eu quero ir na outra semana, Ah, eu vou legal. adorar. Acho que é muito bacana, acho que ambiência abre a cabeça, né? Acho que você tá perto de pessoas que fazem coisas diferentes do que você faz. Primeiro, enaltece aquilo que a gente faz, porque a gente sempre acha, tipo, talvez eu não faço tão bem, e daí você vê gente que tá fazendo um monte de coisa que também nem faz tão bem. Mas acho que é incrível olhar, e eu acho que os Estados Unidos abre a cabeça por si só, né? No sentido dos resultados falarem a verdade. Acho que isso é muito nítido. Acho que a coisa que mais transparece é isso. Desde quando você é uma criança, você tem que ser a puxadora da fila. Daí depois, quando você está na primeira série, você foi a melhor nota de matemática, todo mundo te chama lá na frente. Eles são muito fazedores pelo resultado. E acho que isso é uma lição enorme para a gente, porque a gente, eu digo a gente, Brasil, católico, tarará, 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 é como se assim, e gente, talvez eu vou falar uma coisa que nem deveria, mas assim, fulano vai para o céu, ciclano vai para o céu, né? A gente cresceu com uns paradigmas aí que na verdade não fazem muita diferença na vida, mas eu acho que a visita nos Estados Unidos é ótimo, abre a cabeça, tipo, fenomenalmente. Então, o dia que vocês quiserem, se quiserem fazer uma turma dessa mentoria, eu ia adorar. Tô dentro e tô perto. Exato, você... Já você vai me encontrar aí. É só pegar o trem. Mas você sabe que às vezes santo de casa não faz milagre? Você já tá comigo faz um tempo, você não veio me visitar ainda. Olha aí, tá vendo, gente? Eu tava A gente viajando tem que demais. cancela. Cão, viagem. Oi. Exato. Mas é isso, santo de casa não faz milagre. É verdade. Às vezes eu tenho amiga que mora aqui tão perto e acaba que demora para. Minha amicíssima em Miami, assim, nossa, é logo ali. Não vou, tenho que ir. Agora eu tenho motivo a mais. Vou estudar e vou te conhecer, vou conhecer os produtos, porque nada melhor do que conhecer o produto, comprar para mim mesma, para eu poder ter É a isso, gente. É a história da condição calça. de ficar. Lembra de cada vez que vocês forem pensar isso, lembra da história da calça jeans. Eu quero que essa história fique colada na cabeça de vocês. Gente, negócio é o seguinte: Eu já acabei. Tá bom, escrita lá para mim. lição de casa. Eu quero que todo mundo assista a live que eu fiz com o Daniel Haddad sobre dolarização de patrimônio. Isso é muito, muito, muito importante. Tá, já vou. E aí a Vou te gente, bater. Tá. terça-feira, peraí que eu não sei. Nossa, bom. Na terça-feira eu entro de novo às 7, porque se vocês assistirem, eu sei que vocês vão ter dúvida. E é isso que eu quero. Quero que vocês cheguem com anotadinho, igual na escola, essas dúvidas desse assunto, dolarização de patrimônio, que é o assunto mais importante que provavelmente nós, todos corretores de imóveis, vamos falar daqui a pelo menos mais 5 anos. Essa é da aula que eu perdi, da primeira aula. Não, tá no Hotmart, ninguém viu isso. Foi uma coisa que eu fiz sim. e ele tá lá gravado, tá? Ok. Legal. Ele é o economista número 1 da Avenue, ele era do Banco Itaú, ele é um gênio em forma de ser humano e ele fala coisas geniais de maneira muito simples da gente entender. Então assistam e daí a gente entra terça-feira que vem às 7 em ponto para todo mundo tirar dúvida e quem sabe eu consigo o Daniel para entrar e dar uma palhinha pra gente. Hoje pela manhã não estava lá, né, Mariana? Hã? Não estava hoje pela manhã esse material. Tava sim. Eu olhei tudo que estava lá e não vi. Era Ela cedo colocou de também, né? tarde. Colocou de tá. tarde para todo mundo. Não foi, na realidade, não veio, né, para ninguém. Não. O que você tá falando é uma coisa e o que o Jorge tá falando é outra. Quando todo Esse é do mundo Haddad.
Quando todo mundo entra no Hotmart, o Hotmart dá um link para você entrar no grupo, é que talvez vocês enfim. Mas a Keila me disse que já estava lá. Será que não tá? Você olhou hoje? Hoje, mas é que era cedo, umas 7 da manhã que eu estava olhando os vídeos que estavam lá. Aqueles Tá. teus Eu vou de dar uma 4, conferida, até fiz um Mari. comentário para ti. Foi Eu quando eu vi, eu assisti todos que respondi. estavam ali. Todos que É, estavam ali, não tinha esse ainda. Mas tudo bem, tá. amanhã eu vou dar uma olhada. Mas Eu já vou dar chegou. uma conferida aqui, tá, Mari? Para ver se tá aqui na plataforma mesmo. Ah, tá bom, Cami, porque ela me falou que tava. Mas, de qualquer forma, se não tiver, amanhã, não na primeira hora para vocês, porque a gente tá em fusos diferentes, mas, tipo, umas 10 horas da manhã já tá lá. Mas aí vocês têm a semana para assistir. Não percam, tá? E me venham com as perguntas. E não esqueçam dos meus 20 nomes, que ninguém me mandou. E eu vou falar toda a aula, o mesmo assunto, tá bom? Gente, boa noite para vocês. Boa noite. Obrigada. Boa noite. Mari. Boa Obrigado. noite, boa Boa noite. noite. E Tchau, a tchau. gente a gente vai se conversando pelos grupos por aí. Ana, vou te mandar uma mensagem. Ah, outra coisa. Quem quiser, tiver interesse, eu vou dar a aula, a primeira aula de novo na sexta-feira, na hora do almoço. Quem quiser entrar, me manda um eu ali, que eu vou fazer a aula do aqui de novo, porque eu não gravei e tem gente nova entrando, e é uma aula que eu adoro dar. Então, quem tiver Sexta, interesse, que horas? tipo meio-dia do Brasil, 11 pra gente. Ok. Tá? Mas eu mando o link lá. Quem quiser entrar, entra, e quem, enfim. Beijo, gente. Até Beijo, mais. tchau. Beijão. Tchau, tchau. Tchau. Boa noite. Boa noite.